Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos entender? Irmãos, Deus é o Criador. Não importa o que o mundo diga, não importa o que a ciência fale, não importa o que os homens tentem dizer, quem criou o mundo, quem criou todas as coisas, foi Deus. Ainda que para eles não seja assim, foi a evolução, não importa o que para eles signifique, o que importa é para mim, o que importa é para você que é um servo de Deus. Irmão, para você que serve ao Senhor, tem que colocar no teu coração, Deus é o Criador. Como Deus criou, o que foi que Deus usou para criar, eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu só sei quem foi que fez, e quem fez foi Deus, e quem criou foi Deus. Então não se deixe enganar, não tire de Deus a honra e a glória, não, foi Ele que criou, Deus é o Criador, irmãos. Ele criou e Ele continua sendo o Criador. Ele continua criando, quer dizer, o que você necessita, o que você precisa, pois Ele é Criador. Ele pode criar isso também que você precisa. Ele criou os céus e a terra, mas Ele não deixou de ser o Criador. Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. Só quando a Bíblia fala a terra, essa terra não é só o planeta em que vivemos. Irmão, esta terra representa a nossa vida. Essa terra representa você, nós somos criados do pó da terra, pois essa terra representa você e toda pessoa que foi criada, ou melhor, que é apenas uma criatura de Deus. Porque para ser filho de Deus, a Bíblia diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna, ou você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Quando você batiza nas águas, você é gerado através do Espírito Santo, aí você deixa de ser apenas uma criatura e se torna um filho de Deus. Então, só depois do batismo que a pessoa se torna um filho de Deus, que ela é gerada por Deus. Enquanto isso não acontece, ela apenas é uma criatura. Ela foi criada por Deus, e sendo apenas criada, ela é ainda sem forma e vazia. Sem forma quer dizer sem sentido na vida, sem noção das coisas, sem entendimento, e o principal, ela é vazia. Irmão, toda pessoa que ainda é apenas uma criatura, toda pessoa que ainda não foi gerada, nascida de Deus, essa pessoa carrega dentro dela um vazio. E é um vazio tão grande que não importa o que ela tenha, não importa o que ela consiga, não importa o que o mundo ofereça para ela, nada vai preencher esse vazio na vida dela. Eu não sei como era para você, mas para mim era assim. Havia dentro de mim um vazio muito grande, que não importava as festas, as farras, não importava nada preenchia esse vazio. E por que a gente é assim? Porque a Bíblia diz, e havia trevas sobre a face do abismo. Porque ainda há trevas na pessoa, as trevas é o pecado, porque ainda há o pecado da pessoa, e por isso está aí esse vazio tão grande que a pessoa sente. Só que, irmão, Deus não criou nada para deixar sem forma e vazio. Deus não criou nada apenas por criar. Tudo que Deus criou, Deus tem um propósito na sua vida. Deus criou você e há um propósito de Deus na sua vida. E para poder continuar a obra que Ele começou através da criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Irmão, o Espírito Santo é enviado ao mundo para nos convencer. O Espírito Santo vem sobre nós para nos guiar, para nos levar, para continuar esta obra. Está aí o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova que Deus, que começou a obra dele, quer continuar esta obra. O Senhor que nos criou quer continuar fazendo a sua obra em nossas vidas. E para continuar esta obra que ele começou lá na criação, versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou para continuar a obra que o Senhor começou criando a terra, irmão, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Irmão, para toda obra que o Senhor quer fazer, é necessário que haja luz. O que é luz? Lembra o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Gente, para que a obra que o Senhor quer fazer possa ser feita na sua vida, para que esta obra possa ser completa, para que o Senhor possa continuar, é necessário que haja luz, é necessário que haja palavra, é necessário que você ouça, que você receba, que você viva a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada vai ser feito. O Senhor nos dá a palavra dele, o Senhor nos dá a promessa dele, para quê? Para que a obra que ele começou possa ser feita. Gente, essa luz, não esqueça, é a palavra, e a palavra é quem, gente? A palavra é Jesus. Então ele é nos dado, para quê? Para que a obra do Senhor continue na nossa vida. Só que existe algo muito necessário. Quem vai fazer todas as coisas, o meio pelo qual as coisas vão acontecer na nossa vida, é pela luz, é pela palavra. Só que depois da palavra, para que as coisas possam acontecer, existe algo muito necessário. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Irmão, eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, mas só ter a palavra e a promessa não vai adiantar. É a palavra que vai fazer aquilo que Deus quer, é a palavra que vai cumprir o propósito de Deus, é através da palavra que Deus vai cumprir tudo que Ele quer fazer na nossa vida. Só que é necessário, depois que você recebeu a palavra, que haja separação entre luz e trevas. Luz é a palavra de Deus. Trevas, irmão, treva é pecado. Trevas é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí, mas Deus, o Senhor prometeu, mas Senhor, a tua palavra diz, não adianta nada você ter a palavra de Deus, se não há uma separação entre luz e trevas. Se você não separa da sua vida, se você não tira da sua vida as trevas, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu preguei na sexta-feira, eu falei sobre o Abraão, que ele recebeu a luz de Deus, e a luz era boa. Ele recebeu a palavra de Deus, que disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma bênção, vou te engrandecer, eu vou te abençoar, você vai ser pai de uma grande... Deus falou tanta coisa boa, e o Abraão gostou, mas o Abraão não fez tudo o que precisava fazer. Ele não se separou por completo das trevas. Como assim, pastor? Lembra que o Abraão levou consigo Ló, o seu sobrinho. Irmão, Ló era parentela. Abraão deveria ter se separado por completo. Lá no capítulo 13, quando houve a separação completa, que o Ló vai para um lado e o Abraão vai para o outro, logo que o Abraão se separa do Ló, vem o Senhor e diz a ele: Abraão, agora levanta a tua cabeça e vê toda esta terra, a terra que Deus falou no capítulo 12, no 13, quando ele se separa, Deus diz: está vendo toda essa terra? Pois eu vou dar a ti a tua semente. Irmão, não adianta a palavra ser boa se não houver uma separação entre a luz e as trevas.
Não adianta você vir para a igreja, você gostar da palavra. Quantas pessoas que vêm, quantas pessoas que frequentam a igreja, que gostam da pregação, que gostam da palavra, a palavra é boa, mas não tem tido a separação que deveria, não tem se separado do pecado, do erro, não tem se afastado daquilo que não é a vontade de Deus. E é por isso a obra que Deus quer fazer, porque Deus não criou você apenas por criar. Quando o Senhor criou você, o desejo dele é continuar a obra dele na sua vida, é concluir, é completar esta obra. Só que, irmão, além da luz é preciso que haja separação entre luz e trevas. Não adianta você saber a palavra, você conhecer a palavra, se não houver na sua vida uma separação entre a luz e as trevas. Gostou da palavra? Gosta da mensagem? Irmão, se não houver uma separação, a obra que Deus quer fazer, infelizmente ela não vai ser feita. Tem pessoas que o Senhor está esperando ela tomar uma atitude, uma decisão, ela separar, ela tirar da vida dela o que não está de acordo com a palavra, porque o Senhor quer continuar a obra que Ele começou. Vamos lá em Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Não adianta você gostar da palavra, não adianta você se sentir bem na igreja, se não houver uma separação entre luz e as trevas, infelizmente você continua sendo apenas uma criatura, e o pior, sem forma e vazia. Irmão, para Deus fazer a obra que Ele quer fazer, porque Deus quer fazer, a terra era sem forma e vazia, mas Deus não queria ela sem forma e vazia. E depois que a luz veio, começou a criar, começou a ter, começou a aparecer. E tudo que Deus fazia, Ele dizia, é bom. E viu Deus que é boa. E Deus viu que é bom. Irmão, que Deus quer fazer algo de bom. A obra de Deus que Ele quer fazer na sua vida é uma boa obra. Mas antes desta boa obra, veio a palavra. E com a palavra é necessário que haja separação entre luz e trevas. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Gente, Jesus não entra em lugar algum apenas por entrar. Toda vez que o Senhor entra em algum lugar, lembra, Jesus é a palavra de Deus. Ele entra para uma obra, ele entra para um propósito. O problema é que infelizmente muitos não têm aproveitado como deveria, não têm se esforçado como deveria, não têm se dedicado. A Bíblia fala no capítulo 18 do Bartimeu, mas o Bartimeu ele ainda não estava em Jericó. Bartimeu, Jesus estava entrando em Jericó. Quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar, ele começou a clamar, ele começou a buscar, ele começou a se esforçar. Resultado, ele foi curado. Só que quando Jesus entra em Jericó, ele já não teve cura em Jericó, não teve milagre em Jericó. E não teve por quê? Porque o povo de Jericó não clamou por Jesus. O povo de Jericó não perseverou, não buscou, não se aproximou do Senhor. Irmão, o Senhor não quer fazer de você apenas uma passagem, não. O Senhor não quer entrar na tua vida e passar para outra pessoa, não. O Senhor quer entrar na sua vida, Ele quer operar na sua vida. Mas é necessário que você se aproxime dEle, é necessário que você se envolva com Ele, que você se entregue a Ele, que você busque a Ele de verdade. O Senhor não quer fazer de você apenas uma passagem. Quantas pessoas que um dia Jesus entrou na vida dela e através dela Jesus alcançou alguém. E esse alguém, meu irmão, foi uma bênção na mão de Deus. Mas assim como ele foi, você também foi. Você também deveria ser. Um dia, através de alguém que Jesus entrou na vida dele, irmão, Jesus me alcançou. Só que esse alguém um dia parou e eu continuei. Graças a Deus, a gente está fazendo a vontade de Deus. Ele, eu não sei como é que ele está realmente. Gente, ele não quer apenas passar por você.
Ele não quer apenas através de você alcançar outra pessoa. Jesus não entra em Jericó apenas para ter acesso a outra cidade. Jesus entra em Jericó para em Jericó fazer obras. Só que o povo não busca, não se aproxima, não clama. Esse povo não crê. Resultado, Jesus ia passando. Irmão, não deixa Jesus passar de você não. Jesus, você não pode ser apenas uma passagem para outra pessoa, não. Jesus entrou em você, Ele entrou porque Ele quer operar, Ele entrou na sua vida porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer o melhor, mas você precisa invocar ao Senhor, buscar Ele de verdade, se dedicar a Ele, se consagrar a Ele. Versículo 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Havia em Jericó um homem que nós conhecemos muito, chamado Zaqueu, e esse homem, irmão, tinha aquilo que muitos desejam, o que muitos estão buscando. Esse homem tinha condições, esse homem era rico, esse homem tinha posição. O que muita gente está buscando, desejando, querendo, este homem havia alcançado. No entanto, apesar dele ter o que muitos queriam, o que muitos desejam, no versículo 3 a Bíblia diz: e procurava ver quem era Jesus. Apesar desse homem ter muitas posses, muitos recursos, muita condição, irmão, esse homem ainda era sem forma e vazio. Porque se a riqueza dele, irmão, completasse ele, porque se a riqueza dele o realizasse, esse homem não ia procurar ver nada, esse homem não ia querer saber de nada. Quando a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, é porque aquele homem não tinha tudo o que ele desejava. Esse homem, apesar da sua riqueza, da sua condição, apesar de ter tudo aquilo que muitos desejam, esse homem não era completo. Esse homem ainda estava procurando, esse homem ainda queria ver Jesus. Irmão, tudo que o mundo pode te oferecer não vai preencher o vazio. Tudo que você tem não vai preencher o teu vazio. Não adianta, a pessoa muitas vezes acha que se ela conseguir aquilo, se ela tiver, se ela ser rica, se ela possuir, se ela alcançar, ela vai se realizar, ela vai ser completa, ela vai ser feliz. Esse é o maior engano. Nada que você tenha, que você alcance, nada que esse mundo te ofereça vai preencher o vazio, vai completar a sua vida, vai realizar você, vai fazer você uma pessoa feliz. Nada. O Zaqueu era rico, condição, tinha tudo, mas quando a Bíblia diz que esse homem procurava ver quem era Jesus, era porque esse homem ainda não era completo. Porque se esse homem fosse completo, ele não ia procurar nada, ele não ia se preocupar com nada, ele ficaria tranquilo. Esse homem está procurando, é porque esse homem não é completo. Ele alcançou o que muitos buscam, o que muitos desejam, muitos acham que é o que precisam. Esse homem tinha, mas não ainda era completo, ainda queria alguma coisa, ainda buscava por alguma coisa que preenchesse o seu vazio, e então ele procurava ver quem era Jesus. Continuar o versículo 3: e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O Zaqueu, apesar dele procurar ver quem era Jesus, ele não podia. Jesus não queria que ele visse. Deus, não era a vontade de Deus. O que impedia ele não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Irmão, sempre vai ter obstáculos, sempre vai haver uma multidão, sempre vai ter alguma coisa para tentar impedir você, para tentar separar você, sempre vai ter algo, você precisa entender isso. Sempre vai existir alguma coisa para tentar nos atrapalhar, para tentar nos impedir. E o maior problema não é o que nós enfrentamos. Não, o maior problema não é o que vem contra nós. O maior problema é o que está em nós.
porque a Bíblia diz que ele não podia ver porque havia uma multidão, e além da multidão ele era de baixa estatura. Para pensar comigo, irmão. Ainda que houvesse uma multidão, se o Zaqueu fosse um homem alto, a multidão impediria ele de ver Jesus? Hein? Teria como? Imagina o Zaqueu com 1,90 m, 2 metros de altura, e a multidão está ali. Ele veria ou não veria Jesus? Irmão, o maior problema não é o que vem contra nós. O maior problema, o que mais nos impede de ver Jesus, é aquilo que está em nós, é o que nós somos, é o que você é isso que impede você. Você é aquela pessoa que infelizmente é de baixa estatura, de pouca fé, é aquela pessoa que desanima fácil, que desiste por qualquer coisa. Você é aquela pessoa que não luta, que não se esforça, que não faz o que precisa fazer. Ah, pastor, é que a luta é muito grande. Não é a luta que é grande, é a tua força que é pequena. A gente está colocando as dificuldades como empecilho, mas isso não é dificuldade, não é o seu marido, o seu filho, o seu irmão, o seu pai. O problema não está fora. O que impede você de ver Jesus não é o que você enfrenta, é o que você é isso que impede você. Porque se você crescer na fé, na confiança, se você decidir se esforçar, lutar, buscar um pouco mais, você vai ver Jesus. Ah, pastor, é tanta luta, é o meu marido, é a minha esposa. Não é isso. Isso é multidão, isso é empecilho, mas isso não pode te impedir. Só consegue porque você é de baixa estatura, porque a tua fé não é suficiente, porque você não se esforça, você não luta, porque você não é o que deveria ser. A gente está colocando na multidão os obstáculos, as dificuldades. Ah, pastor, é que eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei. Irmão, para de colocar obstáculos. Nós estamos criando dificuldade. Irmão, são empecilhos que não tem jeito, vão se levantar. Todo mundo vai enfrentar multidões, mas a multidão não pode impedir. Ela não impediu o Bartimeu, ela não impediu a mulher com fluxo de sangue, ela não impediu nenhum outro. Só impede você, porque o problema não é a multidão, não é o que você enfrenta, é o que você é que está atrapalhando. O Zaqueu era de baixa estatura, no entanto a Bíblia diz, versículo 4: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Irmão, isso aqui o Zaqueu não se acomoda, ele queria ver Jesus. A única coisa que vai impedir você, irmão, é se você não quiser. Se você não quiser, não adianta, irmão. Pode tentar. Você convida alguém para vir para a igreja, aí a pessoa começa a falar tanta desculpa, aí ela dá uma desculpa, você fala, não, eu não posso ir não, de manhã eu tenho um compromisso. Não, mas na igreja tem reunião à tarde e à noite. Não, é que à tarde, à noite, eu tenho que fazer isso. Irmão, quando a pessoa não quer, não adianta. É o querer dela. Quando a pessoa quer de verdade, lembra o que a Bíblia diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A questão é a pessoa querer de verdade. E o Zaqueu queria de verdade ver quem era Jesus. E como ele queria, apesar da multidão, apesar ele de ser baixa estatura, ele não vai deixar isso atrapalhar, ele não vai deixar isso impedir, ele vai correr adiante e vai subir numa figueira. Irmão, você não alcança, você não vive, sabe por quê? Porque você não quer. Não, pastor, que eu não posso porque você não quer. O Zaqueu tinha multidão, o Zaqueu era de baixa estatura, mas ele queria ver Jesus, e por ele querer ver Jesus, irmão, ele vai dar um jeito, ele vai se esforçar, ele vai correr adiante, ele vai subir numa figueira, e o resultado disso, versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmão, o teu trabalho não é em vão, o teu esforço não é em vão, mas o que é mais lindo nessa passagem, sabe o que é? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem. Meu irmão, não deixa nada atrapalhar, nada impedir.
o obstáculo, meu irmão, vai ser usado pelo Senhor, porque o Zaqueu, a multidão, não podia ver baixa estatura. O Zaqueu, por causa da multidão, pois ele não podia ver Jesus, ele corre adiante, ele sobe na figueira. E agora lá naquela figueira, ele pode ver Jesus, Jesus pode ver o Zaqueu, Jesus fala com o Zaqueu, Jesus agora vai entrar na casa do Zaqueu. Para pensar, se não houvesse aquela multidão, se o Zaqueu não fosse de baixa estatura, sabe o que ia acontecer com o Zaqueu? Ele seria mais um na multidão. O problema que ele enfrentou, a dificuldade que ele enfrentou, irmão, vai colaborar para o bem, porque ele só correu adiante, ele só subiu na figueira por causa da multidão, ele só fez isso porque ele era de baixa estatura. Gente, o problema, amém? Porque o problema, a luta, a dificuldade que se levanta contra você, não tem poder para te impedir, a não ser que você queira, que você deixe. A luta que aparece, a dificuldade que aparece, se você se esforçar, lembra, todas as coisas cooperam para o bem. A gente está deixando que um problema nos faça desanimar, nos faça desistir. Eu acho que Deus não quer não, porque se Deus quisesse, não estava essa luta. Se Deus quisesse, não seria tão difícil. Irmão, essa dificuldade vai colaborar para o bem de Deus na sua vida, se você se esforçar, se você perseverar. O Zaqueu poderia ser mais um na multidão, olhando Jesus passar, mas por causa daquela luta que ele enfrentou, e decidiu não se render, não se entregar, não desanimar. Irmão, agora, Zaqueu, além de ver, ser visto, ter Jesus falando com ele, Jesus ainda vai entrar na casa dele. Tanto problema, tanta luta. Este problema, essa luta vai ser usado por Deus para fazer uma obra melhor na sua vida. Se você continuar, se você perseverar, se você lutar. O problema é que a gente está desanimando, a gente está desistindo. É tão difícil, é tão complicado. Meu irmão, tudo tem um motivo. Zaqueu poderia ser mais um na multidão, mas por causa da dificuldade que ele enfrentou e não se entregou a elas, Zaqueu vai ter mais do que todos aqueles alcançaram. Ele vai ter muito mais do que todos da multidão. Você pode ser como qualquer um da multidão, que quando vem um problema, não vem, desanima, ou você pode alcançar aquilo que ninguém alcançou, pode viver aquilo que ninguém viveu. Depende de você, não depende de Jesus. Lembra? Jesus está passando por Jericó, está dando a oportunidade para todos. É o Zaqueu que tomou atitude. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Como é que nós estamos recebendo o Senhor? Como é que nós estamos servindo ao Senhor? Como é que nós estamos honrando ao Senhor? Irmão, não dá para receber Ele de qualquer maneira, de qualquer forma. A pessoa está recebendo Jesus, mas cadê a alegria de receber Jesus? Cadê o prazer de receber Jesus? Cadê a festa de receber Jesus? A gente está recebendo Jesus como recebe qualquer um. A gente vai para a casa de Deus como vai para qualquer lugar. Não, meu irmão, tem que ter alegria no seu coração. Tudo relacionado a Jesus, você precisa fazer com alegria. Tudo relacionado ao Senhor. Tem alegria, tem o prazer de ter Jesus. Você não pode esquecer isso. Tem a luta, tem os problemas. Meu irmão, você tem Jesus. E quando você tem Jesus, é motivo de se alegrar. Você recebeu Jesus, mas como é que você está agindo? Versículo 7 diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Nem todos vão entender a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Nem todos vão concordar, nem todos vão apoiar, nem todos vão aceitar a obra que o Senhor quer fazer. Irmão, o que você precisa é parar de dar ouvidos a essas pessoas, parar de dizer, agora você é um pecador,
fez tanta coisa errada, agora você quer ir para a igreja, agora você vem dizer que você é santo. Meu irmão, nem todo mundo vai entender a obra de Deus na sua vida, nem todo mundo vai concordar com ela, nem todo mundo vai se alegrar com ela. Quer dizer que você dormia com um e com o outro, e agora você dizer que é crente, que é de Jesus. Irmão, sempre vai haver aqueles que vão murmurar, que vão, irmão, reclamar, que vão se levantar contra, que não vão aceitar, que não vão concordar. Jesus, está nem aí. Jesus nem se preocupa com o que os outros estão falando. Por que você está se preocupando? Por que você está dando ouvido à voz dos outros? Meu irmão, é o negócio entre você e ele. Então procure receber ele com alegria. O que os outros vão murmurar, reclamar, deixa, não se preocupa não, que as obras vão falar por você. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que o Zaqueu está fazendo, gente? Lembra do início da mensagem? Separação entre luz e trevas. Zaqueu recebe Jesus na casa dele. Senhor não entra em lugar algum sem que haja um propósito. O Senhor não cria nada apenas por criar. Irmão, o Senhor que começou, Ele quer completar, quer continuar a obra dele. Jesus começou a obra, falando com Zaqueu. Agora Jesus entrou na casa de Zaqueu. Eu imagino Jesus sentado na casa dele. Não vai fazer nada? Jesus entrou, Jesus é a luz. Só que depois que a luz vem, é necessário que haja separação. O Zaqueu está separando, irmão. Olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Dos meus bens, eu vou dar metade para os pobres. O Zaqueu está tirando da vida dele o que está errado. O Zaqueu ele recebeu a luz veio até ele, Jesus veio à casa dele, e o Zaqueu agora, apesar de não saber o que o Senhor quer fazer, o Zaqueu toma uma atitude, ele separa, ele tira, ele conserta o que está errado na vida dele, e depois que houve esta separação, olha o resultado, versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, o Senhor não veio à toa não, o Senhor não veio por acaso não, o Senhor veio para honrar, para salvar, para operar, o Senhor veio para fazer a obra dele na nossa vida. Só que é necessário que haja separação. Jesus veio, entrou na casa do Zaqueu, e Jesus está lá dentro. O que mudou? Nada. Apenas Jesus está na casa dele. Agora, quando Zaqueu, na presença de Jesus, decide consertar a vida dele, decide tirar o que não estava certo, aí Jesus levanta e diz: hoje veio salvação a esta casa. O que é isso? Jesus agora continua a obra que ele começou lá com Zaqueu naquela figueira. Irmão, o Senhor quer continuar a obra dele em nossa vida. Ele quer continuar a boa obra dele. Só que é necessário que haja a separação entre luz e trevas. O Senhor alcançou você, o Senhor encontrou você em algum momento, em alguma hora. Você é uma criatura de Deus, você foi criado por Deus, mas Deus não quer apenas criar você, o Senhor que criou quer continuar a obra dele na sua vida, e para continuar esta obra, Ele te deu Jesus, Ele te deu a palavra. Só que agora que você encontrou a palavra, agora que você encontrou Jesus, você precisa separar as trevas da tua vida, separar aquilo que não é do Senhor. A Bíblia diz, vamos lá em Filipenses, capítulo 1, aos Filipenses, capítulo 1, você está no Lucas, passa João,
depois Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 1. Irmão, o Senhor não quer apenas que você seja uma criação. Ele criou, todos nós fomos criados por Ele. Mas depois da criação, Ele quer continuar a obra dele. E essa obra é boa, porque tudo que Jesus fazia, Ele dizia, é bom. É bom. O Senhor fez separação e viu Deus que era bom. Irmão, Deus quer fazer uma boa obra em sua vida. Só que antes desta obra, primeiro, irmão, tem que haver separação. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia... meu irmão, o dia que você ouvir Jesus, o dia que você entender que Jesus entrou na tua vida e você não pode aceitar as trevas, pois é, aquele que começou, ele vai continuar, ele vai aperfeiçoar, ele vai completar esta obra na sua vida. O Senhor não quer apenas começar, Ele te encontrou, você ouviu, você veio na igreja. O plano do Senhor é completar a obra dele na sua vida. Mas enquanto o dia de Jesus não chegar, irmão, sábado não vai ser completo. O Senhor começou, pastor, e estava indo tão bem, não sei o que aconteceu, parece que Deus não está mais operando. Porque talvez você não separou as trevas que deveria ter separado. Você não tirou o que está errado, você não mudou, você não consertou, você não fez o que precisava. Jesus poderia ter entrado na casa do Zaqueu e poderia ter ido embora da casa do Zaqueu, irmão, se fazer a obra completa, porque ele não queria, porque o Zaqueu não teria feito o que precisava. Irmão, não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não pode fazer, é que talvez nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Nós ouvimos a palavra, nós gostamos da palavra, nós olhamos para Jesus, nós gostamos, nós amamos Jesus. Mas não adianta nada, irmão, você ter Jesus na sua vida, você ter a palavra de Deus na sua vida, se não houver a separação. Você precisa entender aquele que começou. No dia que você nasceu, Deus começou a obra dele na sua vida. Mas o plano de Deus não é apenas começar. Aquele que começou, o desejo dele é completar essa obra na sua vida. Mas é necessário que haja separação entre luz e trevas. Irmão, quais são as trevas? O que é que não está de acordo com a vontade de Deus? O que é que não está de acordo com a palavra de Deus? São trevas. Que é preciso que haja uma separação. Depois que Deus criou os céus e a terra, Deus criou a luz. E com a luz, como a luz era boa, houve uma separação. Aí depois, todas as coisas foram acontecendo. Irmão, tem que haver separação. Amém? Feche teus olhos, Senhor nosso Deus. Pai, é no nome de